Agora no Jornal da Manhã, a participação de Rodrigo Constantino, delegado da Receita Federal no Porto de Itaguaí. José Alex Nóbrega de Oliveira foi chamado para uma reunião hoje, pedida pelo entorno do núcleo de Jair Bolsonaro. A exoneração deve ser confirmada, segundo o jornal O Globo. A cúpula do fisco alertou o presidente sobre o risco de substituição em Itaguaí, unidade cercada pela milícia. Ainda tem a transferência do COAF para o Banco Central, que deve ser selada nessa semana, e a escolha do novo Procurador-Geral da República. Que semana agitada, Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Temos que acompanhar de perto cada uma dessas mudanças, né? Porque, na verdade, vamos ser justos aqui. Eu acho que o governo do Jair Bolsonaro tem muitos méritos, muitos acertos, especialmente na área econômica, nas reformas, na área de infraestrutura. Tem muita coisa boa sendo feita. E eu acho que isso fica, muitas vezes, escondido ou, pelo menos, afastado dos destaques da imprensa por picuinhas, por essas questões das polêmicas desnecessárias, das falas pouco presidenciais do presidente, digamos assim, essa coisa toda que gera muita balbúrdia, muita polêmica, muito barulho. E aí perde-se um pouco o holofote sobre aquilo que de fato está sendo feito e que é meritório em seu governo. Mas, dito isso, feita essa ressalva, né, há um lado do governo do presidente que incomoda aqueles que defendem fortalecimento de instituições, separação entre o poder executivo e órgãos de Estado, justamente porque devem ser blindados da influência política, e todos esses casos que você mencionou acendem luz de alerta, né? Então, veja, em 8 meses de governo, o governo Bolsonaro já acabou se metendo de alguma forma na Receita e gerou reação forte na Polícia Federal. Essa novela da escolha do PGR anda muito estranha e o nome mais cotado, segundo a revista Veja, hoje, seria o de Simões Soares, que é a indicação do Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, envolvido aí um monte de suspeitas, né? Então não pega bem, para dizer o mínimo. A questão do COAF foi também uma novela. Aparentemente, o nome que vai assumir o cargo seria um funcionário de carreira, o Ricardo Leal, que é uma pessoa respeitada, mas acende também luzes preocupantes essa mudança toda da forma que foi feita. Tivemos intervenções no INPE, no IBGE, na ANTT, na Ancine. Quer dizer, nós tivemos... O que tudo isso demonstra, e esse é o ponto essencial, na minha opinião, é que há uma predisposição do presidente em se imiscuir em assuntos que deveriam ser de Estado e não de governo. Ou seja, ele leva a sua visão de mundo, a sua visão pessoal em áreas sensíveis, porque tem a questão do Rio de Janeiro e do seu filho, que está lá sendo investigado. Em áreas sensíveis, ele leva essa visão, digamos assim, pouco republicana. E esse é o grande calcanhar de Aquiles do seu governo e do próprio presidente, né? Então, tem méritos o governo, e isso muitas vezes eu acho que fica pouco destacado pela imprensa por má vontade, por preconceito ideológico ou por se perder ali naquelas polêmicas desnecessárias que ele mesmo adora criar, né, com frases ou de efeito ou coisas pouco presidenciais, mas que importam um pouco para o país no dia a dia. Já essas questões não. Essas questões eu acho que são sérias, eu acho que tem que haver algum tipo de escrutínio da sociedade e é muito importante que não haja aparelhamento político dessas instituições. Veja, em defesa de Bolsonaro e do seu entorno, eu entendo que tem muita gente ali que vê esses órgãos como justamente aparelhados após décadas de esquerda. Ou seja, eles sentem que tem muitos funcionários que estão ali e tudo, que agem contra o próprio governo. É aquele fenômeno que nos Estados Unidos ficou conhecido como a reação, e tem vazamento de conversas sobre isso que mostram que de fato existe isso, a reação do tal sistema, do establishment, né, do deep state, como eles chamam, contra o presidente Trump, porque o presidente Trump está, mal ou bem, indo contra essa turma, né? Então pode ter um pouco disso no Brasil, algum desses órgãos que eu citei realmente tem alguma suspeita ali de que houve aparelhamento. Agora, a Receita Federal, o COAF, esses órgãos mais importantes, a Polícia Federal, eles vinham trabalhando muito bem, demonstrando uma certa independência. Itaguaí é um porto sensível, entram mais de 20 mil containers por mês ali, é o estado do próprio presidente e do seu filho, tem a questão das milícias. Então, tudo isso gera ruído
e precisa ser esclarecido, porque a visão antirrepublicana, essa visão de que acha que as entidades do Estado podem ser, de alguma forma, tomadas pelo governo federal e coordenadas, controladas de cima para baixo, como se fossem ali uma parte do governo federal, e isso é muito perigoso. Precisam ser independentes órgãos de Estado. Então, a acompanhar os nomes, a acompanhar se vai ou não haver mudança de postura, mas é o calcanhar de Aquiles do governo. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até mais, Thiago. Bom dia a todos.